Olá, oitavo ano, ainda sobre o conteúdo América para os americanos. Vamos compreender aqui o processo, de colonização inglesa. As 13 colônias inglesas na América, que deram origem ao que vocês conhecem hoje, o país Estados Unidos. Então vamos começar com o Destino Manifesto, essa imagem na qual nós podemos observá-la e analisar aqui, que seria a ideia de o povo escolhido por Deus, trazendo a civilização e o progresso para a região oeste, dos Estados Unidos, e trazendo também o povoamento das 13 colônias inglesas na América. Então, quem são esses povos que virão para habitar essa nova Inglaterra, Então, aqui é a imagem que a gente acabou de mostrar ali no início, e vocês podem observar aqui ela puxando os fios, ou seja, a ideia de progresso, de desenvolvimento, e essa teoria do destino manifesto, ou seja, o povo destinado, escolhido por Deus, dizia o seguinte, ganhou força nos Estados Unidos no século XIX, no qual os norte-americanos acreditavam que tinham uma missão divina de expandir territorialmente, levando para outras regiões e outros povos a civilização e o progresso, cumprindo assim a vontade de Deus. Essa é a teoria do Destino Manifesto. Outro movimento muito importante aqui foi a Guerra Civil Americana, onde os Estados Unidos ele se dividia em norte e em sul. O norte dos Estados Unidos ele tinha uma política de povoamento e de industrialização, na qual predominava o trabalho livre. Já o sul utilizou a colonização de povoamento, porém no modelo de colônia de exploração, porque existia o uso da mão de obra escrava, então existiam mais negros na porção sul dos Estados Unidos. E nós temos a figura de Abraham Lincoln no meio da Guerra de Secessão, essa guerra civil. Civil são pessoas comuns, Então é a população lutando aí. E só que Abraham Lincoln ele não queria a separação do norte e do sul, e sim a união do norte e do sul, Então tanto que você pode perceber nessa frase, na qual se diz: uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, ele já está mostrando esse sentimento que ele queria era a união do norte e do sul. Acredito que esse governo, meio escravista e meio livre, não poderá durar para sempre. Não espero que a união se dissolva, não espero que a casa caia, mas espero que deixe de ser dividida. Ela se transformará só numa coisa ou só na outra. Abraham Lincoln, em 1858, que se tornou, presidente. Nessa guerra de secessão, o norte vence e os seus ideais prevalecem. Então vamos ver esse quadro aqui entre o norte e o sul. O norte era industrializado, o sul predominava uma economia agrária, só que não baseado na monocultura como foi no Brasil, e sim na policultura. O norte, a mão de obra era livre e assalariada, e o sul ainda utilizava mão de obra escrava. O norte, a produção era voltada para o mercado interno, para abastecer as regiões das próprias 13 colônias inglesas, enquanto o sul era voltada para o mercado externo, a produção. E aí temos um texto sobre essa guerra, a Guerra de Secessão, para que vocês possam ficar mais próximo desse conteúdo. Então vamos analisá-lo. Eu vou ler aqui para vocês. A Guerra de Secessão. As tensões entre as duas regiões, norte e sul, aumentaram com a eleição de Abraham Lincoln como presidente. Ressalta-se
o fato de que Lincoln representava os interesses econômicos dos estados do norte, além de, durante a campanha, ter se comprometido a acabar com a escravidão. Isso foi o bastante para que os estados do sul se declarassem independentes do resto do país, passando a se autodenominarem Estados Confederados e se opondo aos estados do norte, conhecidos como Estados da União. A guerra ocorreu entre 1861 e 1865, ou seja, 4 anos de guerra, né? E se tornou um marco na história dos Estados Unidos, em parte por causa da mudança de rumos na economia. Com a vitória das forças da União, ou seja, o norte é quem vence, né? Como eu comentei na estante, o projeto econômico do país se voltou contra a indústria e os estados do norte e sua elite econômica viram o seu poder ser ampliado. Outra consequência importante da Guerra de Secessão foi a libertação dos escravos. Presta atenção, libertação dos escravos. No entanto, isso não seria garantia de cidadania plena, por causa das várias pressões que os americanos sofreram no país. Ainda existe muito sentimento de xenofobia, de racismo, que são comuns nos Estados Unidos, como nós vimos com George Floyd, né? E o movimento devido à sua morte por um policial branco no ano passado. E devemos lembrar também que os Estados Unidos sempre teve essa ideia etnocêntrica, essa ideia de superioridade, e nós percebemos isso em relação até mesmo às nações de todos os continentes na América, ou seja, da porção da América do Sul, da América Central e da América do Norte, que os Estados Unidos tentaram manter o seu domínio com a política do grande porrete, chamada Big Stick, do presidente Theodore Roosevelt. E nós temos aqui esse sentimento ainda, nós percebemos com o último presidente antes de Joe Biden, que atualmente é Joe Biden, nós tínhamos sobre o governo o presidente Donald Trump, e nós podemos perceber com essa charge e com as suas palavras e a sua maneira de agir, como esse sentimento de superioridade racial, o sentimento na qual os americanos são superiores aos demais. E a gente percebe nessa reportagem que eu trouxe para vocês e nessas imagens e charge. Racismo, xenofobia e etnocentrismo. Vamos perceber aqui nessa reportagem onde diz: ataques a asiáticos nos Estados Unidos aumentaram 150% durante a pandemia. Ou seja, eu estou trazendo um fato da atualidade para que vocês sejam críticos e criem, né, a sua própria percepção sobre esse conteúdo. Então, ainda existe preconceito não só com negros, mas também com asiáticos, com muçulmanos dentro do território norte-americano estadunidense. Ativistas culpam o ex-presidente americano Donald Trump pelo aumento de novos casos de xenofobia. Em quase um ano, 3.800 agressões, muitas delas motivadas por discurso racista, foram registradas de acordo com o Grupo de Defesa da América Asiática e das Ilhas do Pacífico. O caso mais recente foi na última terça-feira, 16, isso é uma reportagem do mês de março deste ano. Então, quando 3 casas de massagem na área metropolitana de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, foram atacadas a tiros, queimar fogo, resultando na morte de 8 pessoas, 6 delas mulheres asiáticas. Então, crimes e violência causados pelo preconceito racial e pela xenofobia. Aqui nós temos um memorial, ou seja, uma homenagem às vítimas desse ataque na casa de massagem em Atlanta. Então, reflitam, vejamos que não cabe mais nos dias de hoje sentimentos de racismo, de preconceito, né, dentro da sociedade. Então, somos todos iguais.
Bons estudos e até a próxima.